com o Brandon e com o Antônio. E vamos falar sobre o país continente, formas de contar histórias, literatura regional ou diversidade cultural. Como o Brasil se entende ainda hoje através da forma de escrever e contar suas histórias. Eu achei muito boa a distribuição dessa mesa, porque nós temos aqui 2 representantes do sul do país e 2 representantes do nordeste. E eu sou do Sudeste, eu nasci no Rio e moro em São Paulo já há mais de uma década. Então eu vou pedir para os autores começarem se apresentando e comentando que eles, enfim, temos aqui a nossa pergunta, né? O Brasil é um país continente. Gostaria que vocês comentassem sobre a diversidade cultural e a influência da região de vocês na sua literatura. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a Vitória Nogueira, escritora de romance histórico. Então a história sempre teve muito entrelaçada a minha escrita e a história sempre te traz um conhecimento maior sobre onde tu estás. E eu sempre acreditei que a literatura tratava de temas universais, o que não significa que não exista literatura regional. Pelo contrário, eu acredito que a regionalidade traz diferentes prismas para a mesma questão. Eu acho isso muito interessante. E muitas vezes há um sentimento de conflito entre as regiões. E muitas vezes a gente fica procurando como se fosse o olhar certo para a literatura, e não existe olhar certo. Eu lembro uma frase que me marcou muito, que Dostoiévski disse para o meu escritor russo preferido, que ele não poderia escrever sobre a Rússia usando uma luneta de Paris. Que ele não poderia escrever se ele não vivia, se ele não estava vivenciando. E muitas vezes eu vejo esse tipo de narrativa na literatura nacional. Eu acredito que tenha espaço para todas as vozes. E eu acho que ao compreender o micro, em todas as regiões do Brasil, a gente consegue ter uma compreensão mais clara do que significa ser um país continental. E podemos também proporcionar momentos como esse, de troca de experiência. Então, eu acredito que todo mundo é como se fosse partes de uma grande tapeçaria. E o Brasil, a gente precisa às vezes se afastar um pouco para ver o desenho que se forma de tudo isso. O sul e o norte são muito diferentes, mas a gente compartilha a mesma língua e uma história comum. E é por baixo dessa história comum que estão as nossas diferenças. E por fim, quando a gente vê o clima, ou diferenças históricas não são tão gritantes. Mas para isso tu precisa ter uma paciência, uma empatia de dar um passo para trás. O meu livro se chama Ópera de Gelo, ou em espanhol, Ópera de Hielo. Ele fala precisamente sobre isso. Uma menina camponesa que vivia no interior da Rússia, e quando ela conhece o mundo, ela descobre que o mundo era muito maior do que ela imaginava. Ela vai à Europa e ela conhece pessoas que dizem que eram melhores do que ela, que a sua cultura era melhor. E quando ela volta, ela descobre, ela se vê num dilema ter que decidir entre as suas raízes camponesas ou os seus aprendizados europeus. Ela era incapaz de dar esse passo para trás e ver que ela poderia ser uma pessoa diversa, de várias raízes. Acho que é um dilema que muita gente se identifica. Com certeza é um dilema universal. E a Vitória, acho que cabe aqui colocar, ela é uma menina de 19 anos, uma mulher de 19 anos, vamos colocar assim. Mas eu acho que é uma escritora prodígio, muito precoce, né? Nessa idade já tem uma maturidade e escrevendo sobre um tema realmente universal, né? Porque você pega um romance histórico da Rússia czarista e você mostra como esse tema, né, que vem de séculos atrás, ainda são muito atuais, né? Então, eu acho que a gente está aqui falando hoje de diversidade cultural, mas acho interessante a gente olhar isso sobre o prisma de a gente abrir os nossos horizontes, né? A gente levar as nossas lentes culturais e extrapolar elas para a literatura, né? Boa tarde. Meu nome é Décio Torres Cruz, eu
Exatamente sobre isso que tu falou, eu acredito que a generalização sempre traz o viés de tornar invisíveis outras culturas, não é? Na Rússia, assim como no Brasil, que eu acho que é a maior similaridade, sempre teve um esforço muito grande para se projetar na Europa. E isso acabou acarretando em inviabilizar quem já era de lá. Os russos camponeses tinham uma linguagem própria e, diferente de outros países europeus, a igreja ortodoxa nunca conseguiu realmente se firmar, então tinha muitos crendices populares, acreditava-se em espíritos de árvores, tinha toda essa riqueza nas fábulas que era muito desprezada, mesmo que no século XVIII os europeus acreditassem em elixir de vida eterna, a alquimia era mais popular. E eu acredito que essa inferioridade que traz, que eu acho que todos os países que foram colonizados um pouco trazem essa inferioridade, esse sentimento de inferioridade, de procurar sempre uma aceitação. E como se procura isso? Tentando reverter esse sentimento, os russos tentaram se parecer mais com os europeus. E como eles fazem isso? Na Rússia antiga, na Rússia czarista, que é precisamente onde se passa a Ópera de Gelo, ser francês já te faria alguém muito importante. Não importa o quão competente tu sejas, certamente se tu tivesse competido com um francês, não teria a mínima chance. As crianças nobres eram ensinadas a falar em francês, em detrimento do russo. Não era bem quisto tu falar a tua própria língua em teu país. Hoje só tem o que a gente chama por língua russa, porque a 70% da população, precisamente aqueles 70% que a literatura russa fez de tudo para desaparecer, continuaram falando esse idioma. Um idioma que por vários séculos praticamente não teve a sua versão escrita. E eu acho que a literatura regional vem exatamente para isso. Ela vem para universalizar as vozes do mundo. Existe a literatura campônia, existe a literatura citadina, e eu acredito que ler todas nos dá uma visão mais ampla de onde estamos e do que é realmente a humanidade.